Fala pessoal, bom dia. Agora sim, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar sobre proteção para aplicações web e APIs. Tá? Eu sou o Henrique Moisés, sou Security Engineer aqui na Checkpoint e hoje a gente tem a presença do Irapuan, que também é SE aqui na Checkpoint. Bom, como eu comentei, a gente vai falar de uma solução nova da Checkpoint, que é o CloudGuard WAP, tá? Que dentro do portfólio de segurança da Checkpoint, ele está dentro da parte de cloud aqui, mas para quem não conhece ainda, essa é uma visão bem simplificada de todas as soluções contidas dentro das soluções da Checkpoint relacionadas à segurança da informação. Tá? Então, a gente separou aqui nas verticais, em cloud, mobile, endpoint e rede tradicional, e aí o app está aqui contido junto da parte de proteções para ambientes em nuvem, e é o que a gente vai abordar hoje mais especificamente. Tá? Então, é possível a gente observar um crescimento constante no uso de aplicações web, e elas estão cada vez mais sendo difundidas para se tornar uma coisa mais fácil de acessar e de se usar no geral, né? E um fator que comprova esse ponto é justamente essa pesquisa feita pelo Gartner, que mostra que 80% das empresas elas têm previsão de fechar os data centers tradicionais até 2025. Tá? Número que pode ser ainda maior nos dias de hoje se a gente pensar que muitos negócios que nunca pensaram em ter funcionários trabalhando remotamente precisaram se adequar devido à pandemia, né? E ao mesmo tempo que cresce esse uso de aplicações web, aumenta também os vetores de ataque. E os fatores que os times de segurança precisam levar em consideração na hora de fazer a proteção do acesso aos dados. Tá? Então, uma pesquisa feita pelo Puffin Security mostrou que os principais riscos de segurança, ao não garantir a segurança de uma aplicação, são basicamente a perda de receita ou até interrupção do negócio, a penalidades jurídicas, e aí a gente coloca como exemplo a LGPD, que entrando em vigor vai ter muita gente sofrendo um pouquinho para colocar tudo em ordem aí, né? Além das altas multas que podem representar essas penalidades, o dano à reputação da empresa, podendo prejudicar muito a imagem do próprio negócio, tá? E pode representar também problemas com métodos de pagamento online, dependendo do tipo do negócio, dos serviços ofertados, e uma perda econômica por fraude. E esse ponto a gente considera tão importante que a gente vai fazer uma demo no final da apresentação. Tá? Então, mas antes da gente falar do WAP em si, do CloudGuard WAP, a gente precisa entender como que funciona um WAF tradicional. Tá? Então, vamos imaginar que a gente tem aqui uma aplicação web na direita e uma máquina cliente tentando acessar essa aplicação web. Então, como que a gente diferencia um atacante de uma máquina que não pode acessar, um atacante de uma máquina que deveria acessar? Bom, uma infraestrutura tradicional assim, sem proteção, a gente não conseguiria fazer essa diferenciação, né? Então, por isso que foi inventado um WAF, que nada mais é que ele vai fazer esse filtro de quem pode ou não acessar determinado recurso web. Então, com o WAF tradicional, a gente consegue fazer com que um cliente permitido consiga acessar aquela determinada aplicação, mas que um atacante ali, por exemplo, não consiga acessar, tá? Dropando o tráfego malicioso. Então, ao contrário de um proxy que está basicamente protegendo só as máquinas clientes, com o WAF a gente protege diretamente a aplicação em si. Tá? Aí você pode se perguntar, Henrique, legal, mas se a gente já tem um WAF tradicional, a gente está tudo garantido, né? A gente está protegido. Mas na verdade não. Justamente porque as aplicações e o modo de infraestrutura que a gente vê, elas estão mudando cada vez mais, né?
Então, quando a gente tinha aqui data centers tradicionais, eles passam a ser agora uma nuvem híbrida, e muitas vezes até uma nuvem só pública, jogando todas as aplicações para lá. Os escritórios que são administrados que eram administrados remotamente, né, eles passam a ser administrados de maneira direta em nuvem também. E as aplicações, principalmente, deixam de ser aplicações em Layer 3 e passam a ser aplicações trabalhando em infraestrutura de containers e microserviços. Sem contar nos serviços de SaaS que a gente já está bem acostumado aí. Então, com toda essa mudança de arquitetura, a gente precisa de uma solução mais robusta que possa trabalhar de uma maneira muito mais produtiva dentro da empresa. Então, quais são as principais dificuldades de um AF tradicional? Principalmente as regras, porque é uma tabela única que, em teoria, atende tudo, mas, na verdade, não acaba deixando esse estilo de controle de aplicação muito engessado, você não consegue definir uma regra específica, não consegue fazer controles específicos baseados nas aplicações, e essas regras elas não se adaptam a novas aplicações e a mudança de conteúdo dentro dessas aplicações que muitas vezes são dinâmicas, né? Então, isso representa um ponto de extrema dificuldade. E, ao mesmo tempo, as aplicações web em si, elas são diferentes entre si. Então, se você tem uma regra protegendo aplicações web na sua infraestrutura, elas precisam, o administrador do ambiente precisa fazer meio que um malabarismo ali para deixar com que aplicações diferentes consigam usar a mesma regra. Sem contar que as mudanças constantes nas aplicações vão causar um impacto ali para o administrador. E como resultado, a gente tem um alto número de falsos positivos. Tá? Então, isso que eu acabei de falar aqui é muito bem comprovado por uma frase publicada pelo NSS Labs, tá? Que fala que soluções WAF são complexas e que com a escassez de profissionais qualificados e experientes, as empresas precisam considerar tempo e recurso necessário para instalar, fazer a manutenção, ajustar a solução de maneira adequada. E quando você não consegue fazer isso, pode resultar em produtos não atingirem a segurança total. Tá? Então, mais uma vez, precisa de muito tempo ali para você gerenciar todas as regras e precisa de muitos recursos, e aí vai desde recurso operacional, de ter mais pessoas gerenciando a mesma solução, até mesmo demandar mais tempo para aquele profissional se qualificar e entender como que funciona, e aí sim criar as regras como ele deveria. Então, com uma realidade de falsos positivos aqui, a gente pode ver que uma maneira bem tranquila da gente reduzir o falso positivo seria fazendo isso de maneira mais dinâmica, sem depender muito dos administradores colocarem a mão em si, né? E com isso a gente pode ver que as soluções tradicionais de WAF, elas muitas vezes já vêm com um guia ali de como você reduz alertas falsos positivos, porque eles são tão comuns que precisa de um passo a passo ali para saber como você configura e evita com que esses alertas não apareçam com tanta frequência. E aí, para isso, o pessoal geralmente usa duas abordagens distintas. Tá? A primeira vai ser o administrador fica ali alterando as regras constantemente, à medida que as aplicações vão sendo mudadas, tá? E com isso ele fica como se fosse esse ratinho de laboratório, nunca sai do lugar, mas está sempre correndo. O famoso enxugando gelo. Ou a gente tem um comprometimento na hora de segurança, porque a gente desabilita
as funcionalidades de um WAF tradicional que promovem segurança para ganhar em funcionalidade de performance ou muitas vezes para fazer funcionar mesmo aquela aplicação. Então, fica nesse jogo dos dois lados você acaba perdendo alguma coisa, né? E para embasar isso, foi desenvolvido o WASP, tá? E o WASP, para quem não conhece, é uma comunidade que fornece artigos, documentações e ferramentas, geralmente para desenvolvedores e especialistas em segurança, justamente para aqueles que querem ter um ponto de partida para aumentar o nível de segurança do ambiente. Tá? Então, o OASP tem um estudo específico para essa parte de risco para aplicações web, e dentro do top 10 riscos estão ataques como o injection, o broken authentication e o cross-site scripting. Então, o injection é muito conhecido, né? É aquele ataque que acontece quando um hacker tenta dar um bypass na aplicação por meio de queries, e aí pode ser em campo de busca, em formulários, por exemplo. Um bem conhecido é o SQL Injection. O Broken Authentication já é quando uma pessoa tenta se autenticar em uma aplicação se passando por outra. E o Cross-Site Scripting é o que ocorre quando uma página web não consegue tratar as informações e os parâmetros que foram passados da maneira adequada. Então, todos esses pontos, juntos com os outros 7 ali, e mais ataques avançados, conseguem ser protegidos com as funcionalidades de WAF dentro do CloudGuard WAF, que é o que a gente vai ver agora. Então, o primeiro ponto aqui é a gente fazer uma análise artificial, tá? Então, a gente faz uma análise usando inteligência artificial baseado em pontuação. Então, tudo que a gente vê dentro do app, ele é baseado tanto em inteligência artificial, tá, quanto em machine learning, que vai funcionar com engines diferentes, trabalhando ao mesmo tempo ali, agregando pontuação em indicadores que foram sendo coletados ao longo do tempo de acesso das requisições que são feitas à medida que a aplicação está sendo usada. Tá? Então, o tráfego com destino às aplicações web, ele é inspecionado e uma pontuação é definida de acordo com cada conexão realizada. E baseado no comportamento identificado de cada usuário, a gente tem uma pontuação geral, inicial, que vai sendo trabalhada ao longo do tempo para saber se teve alguma mudança no comportamento desse usuário ou não. Tá? Então, durante o tempo de conexão, a engine de inspeção vai fazendo novos cálculos e vai alterando a pontuação conforme o comportamento que for sendo identificado. Então, se a aplicação começa a receber requisições suspeitas de uma mesma origem, essa pontuação, desculpa, vai aumentando até que seja atingido um threshold que vai fazer com que essa conexão seja tratada como maliciosa. Tá? Tudo isso baseado no comportamento que vai sendo identificado ao longo do tempo. E como essas verificações são feitas com base em dezenas de indicadores, e como cada pontuação dessa é definida em uma escala de 0 a 10, ao contrário do tradicional accepting block de WAFs, isso acaba permitindo com que a pontuação de falsos positivos seja extremamente baixa, tá? Fazendo com que a ferramenta tome uma decisão certeira sobre aquele tipo de tráfego. Ainda sobre os indicadores, é analisado também o payload do tráfego, tá? E essa análise também é feita via inteligência artificial, ao invés de análise estática, como é comum nos WAFs. E com isso, é definida uma pontuação, e essa pontuação vai sendo alterada também ao longo do tempo, tá? Então, baseado em a probabilidade de requisição, se é algum tipo de ataque, quem está tentando acessar a aplicação web, quais são os usuários, se eles podem representar algum risco, juntamente com informações do pacote HTTP completo, não só do cabeçalho. Tudo isso de maneira dinâmica
e com mecanismos que vão se adaptando constantemente para conseguir mapear a real intenção do usuário numa requisição. Tá? Outro ponto interessante dentro dessa análise de inteligência artificial é a reputação do usuário, que é uma engine específica com que a gente consegue mapear a real intenção do usuário numa requisição, tendo como base ações, tanto ações atuais como ações antigas, tá? Então a gente tem um histórico ali do que aquele usuário está tentando fazer. E além disso, ocorre uma verificação de comportamento desse usuário em si, tá? E um reconhecimento das aplicações, que é uma engine que detecta falso positivo e ajusta as pontuações de acordo com a aplicação. Tá? Então, a aplicação que você está protegendo ali, ela vai trabalhar de maneira diferente. Então, a partir do momento que a gente identifica como essa aplicação trabalha, a gente consegue saber ou não se uma determinada requisição é esperada, e se ela não for esperada, a gente já atribui um score mais alto ali, falando que ela pode ser uma possível tentativa de ataque. Entrando mais em detalhes aqui sobre a análise contextual, a gente tem outros cinco engines aqui que a gente separou. A primeira delas é o comportamento de usuário, tá? Então, compara com um baseline para determinar se houve uma tentativa de acesso malicioso no passado ou não. Então, como eu comentei, a gente tem um tracking ali do histórico das requisições feitas por aquele determinado usuário, e a gente vai vendo se ele já mandou alguma requisição maliciosa no passado, se ele já tem algum histórico de envio de tratativa de dado ali para acesso à aplicação web, e a gente vai conseguindo montar um mapeamento mais específico. Outro ponto também é o comportamento de grupo, que a gente deixa a engine aprendendo ali constantemente a reputação de requisições benignas para adaptar a pontuação e os thresholds que a gente tem de maneira automática por aplicação protegida. Tá? Então, a gente consegue fazer esse comportamento de grupo direto nas aplicações e separar elas por aplicações. Outro ponto aqui são os usuários confiáveis, que eles fazem, que é o que permite com que a gente tenha uma aceleração do aprendizado do que é permitido ou não pela aplicação. Então, a gente cria basicamente um whitelist falando quais são os dados esperados e permitidos, e tudo que tiver fora daquilo ali já é considerado como uma pontuação mais alta que pode representar uma possível tentativa de ataque. Tá? O quarto ponto aqui nesse caso é o conteúdo das aplicações. A gente consegue basicamente ter o aprendizado dos tipos de campos que estão ali nas aplicações. Então, se a gente pensar em um formulário, a gente consegue colocar ali que no formulário de senha, por exemplo, deve vir uma senha, e no formulário de idade, estou esperando um número ao invés de um código tentando fazer um injection, né? Então, com isso a gente consegue trabalhar a aplicação de uma melhor maneira e de maneira mais transparente para o usuário final também. E o último ponto aqui dessas engines é a parte de acessos, que faz a identificação de tentativas de ataque através de análises feitas no momento do acesso. Então, todos esses fatores somados, com dezenas de outros que a gente tem também, eles montam aquele score que eu comentei, aquela pontuação, que são usadas para tomar as decisões de permissão ou não do tráfego. Tá? Então, que a gente pode dividir essa análise em praticamente duas etapas. A primeira delas é o detector de indicadores, né, que uma requisição HTTP, HTTPS passando ali, os pontos iniciais de detecção são esses aqui. Então, ele vai identificar primeiro algumas tentativas de ataque já padrão,
O IP, se tem agente está utilizado ou não, e qual é esse agente que está sendo utilizado. Então, se estou usando um navegador X, qual é o meu IP de origem, se eu já tenho algum cookie salvo para aquela sessão, se eu já tenho uma session ID salva ali, qual o comportamento desse usuário, se ele teve algum comportamento estranho no passado, se o comportamento atual dele já é aderente com o que ele precisa acessar. E só nessa primeira verificação, praticamente 95% do tráfego ali já vai ser considerado limpo e já vai ser permitido o acesso. Tá? Os outros, de 5 a 3%, representam conexões suspeitas e que precisam de uma análise mais aprofundada de outras engines de análise que são mais avançadas aí. E onde a gente justamente entra nas pontuações dos indicadores, na identificação de aplicações, na reputação do usuário, vendo o histórico dele, e na correlação de tudo isso e de todas as pontuações que a gente vai somando ao longo do tempo. Tá? E a gente define se aquilo representa um baixo risco, e aí permite o acesso, ou se aquilo representa um alto risco, e aí a gente bloqueia aquele tipo de requisição. Então, para exemplificar de uma maneira mais clara aqui, a gente separou um exemplo. Então, vamos pensar aqui que o George é o usuário tradicional e o John é um atacante. Tá? Os dois têm acesso à mesma aplicação do mesmo banco para fazer uma mesma opção de transferência ali. Então, mesmo banco, mesma aplicação, mesmo método utilizado. Os dois deveriam ter acesso, né? Na verdade, a partir do momento que eles mandam requisições praticamente iguais, a aplicação vai entender e vai dar uma olhada naquela parte do histórico que eu comentei. Então, como no caso o John fez requisições que foram interpretadas como maliciosas no passado, o acesso dele vai provavelmente ser bloqueado. Tá? E aí só o George vai conseguir acessar aquele determinado recurso que ele precisa no site do banco. E aí, com isso, a gente chega no nosso segundo ponto, que é justamente a segurança para parte de API dentro das aplicações. O que a gente faz nesse caso? Então, as APIs são geralmente bem definidas e documentadas, né, respeitando diversos padrões, principalmente dentro do OpenAPI Specification. Então, isso permite com que o design, a construção, a documentação e até mesmo o consumo das APIs de código aberto, elas sejam feitas de maneira mais transparente, tanto do lado da aplicação quanto do lado do usuário. Então, com isso, é possível a gente usar conceitos e chamadas do tipo de RESTful. Então, RESTful API é o mais comum hoje em dia, né? E quando a gente faz uso desses parâmetros no OpenAPI, dentro do CloudWare WAP, o que acontece é que a gente consegue determinar e testar as funções, os campos e os valores que estão sendo ali esperados, e inspecionar, fazendo um confrontamento ali, comparando todos esses dados que estão sendo realmente enviados. Então, se uma chamada não tiver em compliance com o que está sendo esperado pelo template definido, a requisição vai ser bloqueada. Tá? Então, basicamente, os templates definidos são alimentados pelo que está definido e documentado dentro do OpenAPI, fazendo com que essa análise seja completa e, ao mesmo tempo, totalmente transparente para o administrador do ambiente. Tá? E, em muitos casos, o pessoal de desenvolvimento acaba esquecendo de incluir validações das chamadas em API no código, o que pode representar um risco maior, tanto para a aplicação quanto para o próprio usuário. Né? E com o API, a gente consegue fazer como se fosse um patch virtual dessa vulnerabilidade, usando essa validação de template. Então, chamadas API que desrespeitarem a maneira de uso que está definida dentro do OpenAPI, vão ser automaticamente bloqueadas
como nesse exemplo aqui. Então, a gente tem um campo de idade, e o valor esperado é um valor numérico, né? Mas no caso, um atacante ele vai tentar fazer um injection ali do código, e aí, nesse caso do exemplo, via API, tentar obter um acesso não autorizado aos recursos ou daquele banco de dados da aplicação, ou de informações mais sigilosas que estão contidas ali na aplicação. Então, com o API, esse valor fora do esperado ele é identificado e essa aplicação é protegida. Tá? E aí a gente chega no nosso terceiro ponto aqui das proteções contra vetores de ataque dentro do API, que é justamente a distinção entre humanos e bots, que é o ponto que o Irapuã vai falar agora um pouquinho para a gente. Obrigado, Henrique. Voltando aqui, então, a terceira proteção é a proteção do bot, cujo objetivo é exatamente distinguir entre pessoas, né, pessoas reais, acessando aquela aplicação, de robôs. Né? Por que é importante fazer essa distinção? Né? Os bots nada mais são do que processos automatizados, né, do que atividades automatizadas para realizar determinadas atividades ou ações. Ou seja, elas reduzem, né, o esforço operacional, né, reduzindo riscos de erros, né, de configuração, né, e tempo. Ao mesmo tempo que elas servem para o bem, elas também podem servir e serem usadas de forma extremamente negativas. Né? Aqui eu coloco um exemplo de uso de bots para realizar exatamente o que é chamado de credential stuffing. Esse tipo de ataque é uma subcategoria de brute force ataque, na qual ela tem uma lista de usuários e senhas, né? Ou seja, usernames e passwords, onde o bot tenta acessar diversos sites, né? Mídias sociais, sites da empresa, e-mails, né? Serviços, SaaS da internet. Então, você automatiza, né, a tentativas de logins nesses sites da internet. Tá? Então, estima-se que 0,1 a 0,2% dessas tentativas são bem-sucedidas. Isso pode trazer danos, danos bastante prejudiciais, não só à empresa, como também ao próprio usuário, né? Uma vez que vai ter acesso a informações confidenciais e críticas de ambos. Tá? Então, não só isso é relevante, como também existem outros exemplos, né, de bots, de robôs que podem ser utilizados de forma negativa. Aqui no canto existe um bot chamado Killbot, que é exatamente usado para retirar, identificar credenciais de usuários quando acessam serviços financeiros. Tá? Então, por isso que é importante ter essa proteção adicional dentro do mecanismo de WAF, né? Juntando para complementar os níveis de proteção. Tá? Bom, então como é que funciona exatamente a proteção contra os bots? Né? Primeiro ponto, ocorre a injeção de scripts, né, na página web. Né? Então, quando o usuário acessa determinada aplicação, o browser do usuário recebe esse script. Esse script ele roda localmente no browser do usuário. Ele começa a coletar dados de movimentação de mouse, digitação no teclado, ou até mesmo touchscreen, ou qualquer outros comportamentos que mostram, né, a presença de uma pessoa real. Né? A partir dessa análise local, né, é verificado, é bloqueado ou permitido a continuidade daquele acesso. Tá? Então, localmente é verificado se aquela situação realmente é um robô ou uma pessoa. Uma vez que é identificado, né, toma-se a devida ação, ok? Seguindo adiante, existem diversos tipos de suporte aos workloads, né, de forma que seja totalmente transparente ao time de desenvolvimento,
e as novas aplicações. Como o Henrique comentou inicialmente, a forma, né, a arquitetura como está sendo criada, as novas aplicações, necessita, né, de uma nova visão de segurança, né? Então, você precisa ter que esses mecanismos estejam integrados ao processo não só de desenvolvimento, como também durante todo, né, esse desenvolvimento, tá, ok? Então, desde servidores web, passando por proxies reversos, gateways, né, de API, né, Linux, máquinas virtuais, a parte de Kubernetes, pods, Service Mesh, que é a nova tecnologia, e serverless, funções, onde você pode ter a integração desses agentes, né, fazendo exatamente essa camada de proteção no ambiente. Tá? Seguindo adiante, e tudo isso, pessoal, não só as 3 funcionalidades, né, a proteção contra os top 10 ataques do WASP, a proteção de API, como também a proteção contra bots, tudo é gerenciado, né, e coordenado através de uma interface de gestão unificada, tá? Onde você tem uma visão completa do que está acontecendo no ambiente, né? A quantidade de servidores, de aplicações protegidas, né? Quais foram as fontes, né, de acesso, ou seja, usuários que acessaram essas aplicações, os tipos de ataques identificados e as requisições realizadas durante aquele período. Você tem também uma informação de distribuição dos ataques, tá? Isso é importante para quê exatamente? Até para verificar o perfil de acesso ao seu ambiente, verificar se faz sentido, né, que um determinado acesso de um local específico tenha, tenha acesso ao seu ambiente. Tá? Então, dessa forma você consegue visualizar, identificar e tomar as devidas precauções ou até mesmo colocando a proteção por geolocalização. Tá? Outro Tudo ponto isso importante, para a gente ter da mesma maneira que a gente tem dentro dos gateways de segurança da Checkpoint, essa visão mais detalhada do que está realmente acontecendo no ambiente, né? Para que seja possível a gente tomar uma ação mais rápida, baseado no comportamento que está sendo identificado, né? isso. E aqui você tem também quais são os ataques mais críticos, né? Definidos por nome, identificados por nome pela origem. Tá? Ao longo do tempo, existe também as informações por quantidade de ataques por dia, por período, tá? E quais os tipos de ataques que determinados aplicações sofreram. Tá? Isso de tudo de forma integrada e unificada, ok? Bom, em termos de casos de uso, né, a proteção ela pode ocorrer de 2 formas, né, usando um design com proxy reverso. Então, nesse diagrama, você tem o acesso da internet, né, usuários da internet acessando determinados recursos internos, tanto da cloud ou on-prem, né, que utilizam desses mecanismos, aqui no caso, a cloud pública. Usando como proxy reverso, o CloudGuard WAP ele é colocado como um proxy, como uma máquina virtual, posicionado logo após um balanceador ou então algum gateway, tá? Onde todo o tráfego passa por ele, e ele faz a proteção de todos os recursos internos, tá? Ou seja, das chamadas API, do ambiente Kubernetes, pods e também dos nodes, de servidores, tá, ok? A outra forma de proteção, de design, outro caso de uso, é exatamente o design com o agente embarcado, tá? Onde você integra o agente diretamente nos serviços. Ou seja, você integra no Nginx, por exemplo, no servidor de proxy reverso, no Node, nas plataformas como Ingress, né, do Kubernetes, de forma que isso seja transparente à arquitetura. Né? O principal benefício
de se ter um agente embarcado é exatamente manter a arquitetura existente. Você não precisa introduzir novos elementos, né? Fazer um redesign da arquitetura. Então você mantém um design e simplesmente faz a integração desse plugin aos assets existentes. O outro ponto importante em termos de benefício é exatamente autoscaling. Uma vez que há uma demanda pontual, né, ou para acompanhar o crescimento, né, de tráfego ou de requisições das aplicações, a partir do momento que você cria novos servidores, aqui no exemplo, em Jinx, como existe como o plugin está embarcado, integrado, ele cresce automaticamente junto com esses assets, sem necessidade também de fazer um novo redesign. Tá? Então, existem essas duas formas de casos de uso, né, onde você tem como escolher um ou outro e te dá flexibilidade exatamente da implementação no ambiente. Isso tudo de forma transparente. Tá? E, mais uma vez, sendo gerenciado de forma centralizada, onde a política que você implementa aqui, né, em determinada entrada, pode ser a mesma política em outros locais, ou então diferenciado. Então, você tem essa flexibilidade no controle e no provisionamento dos recursos. Tá? Seguindo adiante, então, fazendo um sumário aqui rapidamente, então você tem a proteção, o app, realizada de forma automática, desde a implementação, as políticas, né, de proteção geradas, que são feitas automaticamente, durante a fase de desenvolvimento, né, CI/CD, até o tempo de operação, tá? Fazendo a prevenção adequada. Segurança, onde existe a gestão de postura de segurança, proteção contra ameaças avançadas e, por fim, ela é aplicada em todo o ambiente, desde do ambiente de desenvolvimento, né, CI/CD, à produção, com nuvens privadas e públicas, e em qualquer workload. Bom, pessoal, seguindo adiante, como o Henrique comentou no início, eu faria a demonstração exatamente da proteção. Para isso, eu vou utilizar um design, a planta, né, de uma provedora, um fornecedor de energia elétrica. Aqui no design a gente tem usuários, né, clientes residenciais ou corporativos, acessando, né, o ambiente da operadora, né, tá, da fornecedora de energia elétrica. Ela fornece não só energia elétrica, como também uma aplicação na qual o usuário, né, residencial ou corporativo, tem acesso às informações de consumo em tempo real. Tá? Ao mesmo tempo que temos um equipamento, né, um IoT, um dispositivo inteligente, né, na casa do usuário ou da empresa, fazendo exatamente a medição. Então, esse dispositivo, ele está realizando a medição de consumo localmente na casa do usuário, tá? E manda as informações para a central, de forma que a central consiga analisar e fazer a cobrança, né, dos custos relacionados ao consumo. Ok? Então, esse é o cenário, ou seja, temos usuários acessando uma aplicação web, né, verificando exatamente o consumo, e o dispositivo de medição, né, um smart device, verificando exatamente o nível de consumo e transmitindo essas informações para a central. Tá? O objetivo aqui é exatamente entender como ocorre, né, a evolução dos gatos, famosos gatos, né, de energia elétrica, ou seja, os roubos de energia elétrica. Né? Antigamente, as pessoas, né, normalmente faziam o quê? Tinham que destruir a parede, fazer um bypass, né, um desvio da corrente elétrica, né, com um interruptor, e assim você conseguia definir exatamente o tempo no qual ficaria com esse bypass de energia, né, consumindo energia livremente e gratuitamente. Tá? A ideia é o quê? É mostrar que, com a evolução dos novos ataques, e usando, né, equipamentos, dispositivos inteligentes, que também estão vulneráveis a essas novas formas de ataque, que através de
utilizando um dos ataques que o Henrique comentou, por exemplo, é SQL Injection, você consegue acessar o portal da operadora e fazer com que, aqui ele mostra o gráfico de consumo, né? Então você tem ao longo do tempo, né, o consumo elétrico, né, daquele determinado usuário, cliente. Então a ideia é o quê? Através de um ataque, você mostrar claramente que é possível reduzir o consumo a zero ou, em alguns casos, fazer com que a operadora, né, a fornecedora de energia, te deva dinheiro, né? Aqui no Brasil não acontece isso, né? Você não pode produzir energia elétrica e ser pago por isso, né? Mas em alguns países isso é possível, né? Então, nesse caso do ataque, não só ele zerou a conta relativa ao consumo de energia, como também fez com que a operadora, né, deva, né, dinheiro para ele. Tá? Então a demonstração vai ser exatamente isso. Tá ok? Então voltando aqui para o site. A gente pode pegar esse exemplo que o Urapo comentou e colocar ele como a parte de. Não sei como aconteceu para vocês, tá? Mas aqui na minha região, aqui em São Paulo, a Enel ficou um tempo sem mandar o pessoal a campo para medir energia, né? E pedindo para o pessoal, para os próprios moradores das residências, irem colocando lá as informações de consumo e mandando para eles. Então, você imagina se isso não tivesse acontecido e esses usuários, essas pessoas que fazem a medição não pudessem ser mandados para casa, quanto de prejuízo a empresa em si teria, né, com os usuários conseguindo fazer ataques desse tipo aí, tendo eles um acesso direto à plataforma de consumo de energia em si. Boa informação, Henrique. Eu acho que e essa questão dos dispositivos inteligentes, né, para verificar exatamente o consumo elétrico, é uma realidade já em vários países, né, desenvolvidos, e aqui no Brasil está se pensando em fazer também, adotar esse tipo de análise, né? E existem alguns condomínios que já adotam esse tipo de mecanismo, né, inteligente, para verificar exatamente o consumo em tempo real. É bom para todo mundo, só que com isso você abre novas frentes de vetores de ataque, né? Então você precisa realmente, a partir do momento que te dá facilidade, te traz também um risco mais alto, né? E por isso você precisa ter uma proteção adequada, tá? E mais fácil de identificar, né? Claro. No passado você teria que ter pessoas indo nas casas identificando exatamente aqueles desvios, né? Hoje, com esses dispositivos, apesar de que existem essas brechas, né, essas vulnerabilidades, mas você consegue rapidamente identificar que existe alguma coisa estranha. Então você consegue focar exatamente a inspeção naqueles casos onde precisa realmente enviar uma pessoa fisicamente e fazer uma análise localmente, né? Tá? Então vamos lá. Então aqui, ó, é o portal do usuário. Eu estou no browser, acessando o portal, e eu verifico ao longo do tempo, né, o meu consumo de energia. Tá? Então vocês só podem observar que o consumo vai aumentando gradativamente e o preço também. Tá? Então, voltando lá ao meu medidor inteligente, então esse medidor ele está localizado na minha residência ou no ambiente corporativo, fazendo exatamente a medição, né, a leitura do consumo. Tá? Bom, vamos lá. Então, vamos incorporar aqui o hacker. Eu vou entrar aqui no modo de criar uma string de ataque, né? Criar uma SQL injection, tá? E vou fazer o que exatamente? A partir do meu browser, né, onde estou localizado, eu pego aquela string e faço o acesso, tá? Vocês observam, ó, que o consumo total foi para zero. Tá? O preço também. Ou seja, com uma simples ação, né? Ou seja, com um simples ataque de SQL injection, eu consigo, né, reduzir para zero o consumo. Ou seja, eu consigo fraudar determinada aplicação, determinado recurso, né?
Então, isso pode ser levado, pode ser ampliado, né? Não só para consumo de energia, como também consumo de água, fraudes financeiras, né? De repente, eu tenho um empréstimo no banco e de repente aquele empréstimo tem um saldo significativo e consigo zerar de um dia para outro. Tá? Então, trazendo prejuízos, né, aquelas empresas. Tá? Então, bom, como eu sou um pouco mais ganancioso, eu posso fazer o seguinte. A partir das vulnerabilidades aqui do medidor, eu consigo fazer o quê? Entrar aqui no modo de ataque, né? Ou seja, ser mais incisivo e criar um outro ataque para também fazendo uma SQL injection. Deixa eu ver aqui. Tá? Então vamos ver qual foi o resultado. Olha só. Então, o primeiro ataque reduziu minha conta a 0. O segundo ataque reduziu a minha conta para negativo, ou seja, a empresa fornecedora de energia está me devendo dinheiro. Tá? Então, estou mostrando claramente aqui, estamos mostrando, né, que é possível, né, fazer isso, tá? Através de ataques simples. E vocês observam que esses tipos de ataques já são conhecidos há um bom tempo, né? Então, uma das formas, né, como o Henrique comentou, exatamente identificando os parâmetros, verificando, criando templates, né, para a entrada de dados, impedindo que os dados não sejam colocados de forma aleatória ou aceite qualquer tipo de informação no formulário. Tá? Isso é uma das formas de você se proteger. Tá? Então vamos aqui, vamos para o ataque. Vou colocar no normal mode. E agora eu vou acessar aqui o ambiente. Tá? Aqui, esse ambiente aqui é o portal de gestão. É o nosso portal onde agrega e consolida todas as soluções da Checkpoint. Tá? Então, desde a parte de proteção SaaS, dos agentes, endpoints, até o app. Tá? Então, aqui é exatamente o portal do proteção do app, onde eu tenho algumas definições já feitas, né? Mas para vocês terem ideia, eu tenho como definir exatamente quais são os assets a serem protegidos, quais são as políticas que vão ser aplicadas àqueles assets e como eu vou aplicar, né? Então, e quais são os agentes que eu vou aplicar e onde, tá? Então, o primeiro ponto que eu vou fazer é exatamente, uma vez que eu tenha feito o ataque, agora eu vou fazer a proteção, tá? Então, o primeiro ponto é definir exatamente qual é o site a ser protegido. Eu estou pegando aqui o endereço IP do site, que seria exatamente esse aqui, ó, 34123.132.211, e coloco aqui na regra da política, tá? Então, aqui nessa política eu tenho alguns parâmetros, é um workload, né, referente a cloud e aplicação web. Defino exatamente qual host e qual endereço e porta de leitura. Uma vez feito esse parâmetro, eu faço o mesmo para a regra de API, de chamadas API. Tá? Então, nesse caso, o único parâmetro que muda é exatamente esse, né? Da qual é a família, se é aplicação ou API. Gravo aqui. Então, eu tenho a política pronta. Uma vez que eu tenha isso, eu faço o enforcement dela. Tá? Uma vez feito isso, eu verifico exatamente quais são... Eu preciso fazer o que agora? Eu preciso integrar o agente ao meu portal para fazer a gestão. Uma forma de fazer isso é exatamente identificando o token, ou seja, qual vai ser a senha de acesso, né, a senha de integração entre eles. Aqui é chamado token. Copio. E vou lá eu faço uma chamada SSH
para o servidor Nginx. Deixa eu acessar aqui. O servidor de aplicação, nesse caso, né? É o servidor da aplicação. Bom, então eu estou no servidor da aplicação, tá? A aplicação ela está rodando alguns serviços. Um deles é exatamente o proxy reverso, tá? Exatamente para receber aquelas requisições do usuário, tanto do usuário quanto do dispositivo inteligente, tá? O próximo passo é o quê? É fazer exatamente a instalação do agente WAP. Vocês observam que eu estou fazendo um processo manual, mas tudo isso pode ser feito de forma automatizada. Você consegue fazer usando os templates, né? Se for na nuvem, CloudFormation, Terraform, Ansible. Então você consegue automatizar todo esse processo. Aqui é interessante até para vocês entenderem exatamente como é o passo a passo, o que exatamente é necessário para fazer a integração. Tá? Uma vez que eu faça isso, coloquei o token, né, o agente ele foi instalado, né, nessa aplicação. Então, vamos observar o status do agente. Ele daqui a pouco vai rodar. Tá, então vocês observam que o agente foi instalado rapidamente, né? Aqui é alguns dados específicos. Né? Ele está rodando, a última atualização, tá? A identificação dele é exatamente essa, né? 461, final 2F, tá? Alguns serviços algumas políticas já foram implementadas, tá? E o status dele está rodando. Agora vamos observar no site e verificar se o agente já está sendo visível. Então, ele está sendo visível. Vamos só confirmar aqui se o parâmetro, né, 461, D8. Então, o agente, a partir do momento que ele foi instalado, ele se integrou ao portal e já está sendo visível aqui na ferramenta de gestão. Tá? Então, você consegue observar quando foi instalado, qual foi o último update e o endereço IP dele. E qual a versão da política. Tá? Uma vez feito isso, o ambiente está protegido a partir dessa integração. Então vamos continuar, vamos fazer agora um novo ataque, uma nova tentativa de ataque. Tá? Vamos voltar aqui à leitura, né, do dispositivo. Eu reinicializei aqui o dispositivo inteligente de coleta. Ele começou a observar, a ler, né, o consumo. Então, tanto é que o valor ele está sendo modificado aqui. Então, voltou ao normal, perfeito? Tá? Então, voltou ao que era antes. Né? Agora vamos realizar um ataque. Attack mode. Ó, vocês observam aqui, vou dar uma pausa, que no primeiro instante, antes do ataque, quando o dispositivo móvel acessava o servidor, né, web, ele tinha como resposta positiva, né, ok, resposta 200. Quando eu fiz o ataque agora, desta vez, o código de resposta foi 403, ou seja, eu não tive a resposta do ambiente, tá? Vamos ver agora aqui no site. Ó, o ambiente ainda está no ar e está coletando aqui ainda, então não sofreu como foi feito anteriormente. Né? Então, o ataque não foi bem sucedido. Bom, observando isso, eu quero fazer agora um ataque de SQL injection no servidor web. Eu criei um string de ataque de SQL, tá? Vou fazer um novo ataque.
Ó, nesse ponto, ele é automaticamente detectado e bloqueado, ou seja, as duas formas de ataque foram identificadas, né, e bloqueadas. Ou seja, aquele usuário mal intencionado, né, usando dessas ferramentas, né, SQL injection, ou então entrada de dados nocivas à aplicação, elas foram impedidas. Tá? Então, a partir do agente e da integração com o portal WAP, a gente conseguiu bloquear definitivamente qualquer tipo de ataque relacionado a esse ambiente. Tá? Se a gente observar no portal, né, em termos de operação e de gestão, a gente vai observar alguns dados relacionados aos eventos. Tá? Ele está carregando aqui a página. Então você tem a quantidade de requisições HTTP, né, de vindo de quatro origens, tá? A distribuição dos ataques por asset protegido, né, tanto nas chamadas API e no servidor web, tá? Os ataques distribuídos ao longo do tempo, eu posso reduzir aqui, somente para hoje, até para ficar mais fácil de observar. Então, esses 4 ataques foram feitos hoje. Deixa eu clicar aqui. Ele me dá os detalhes. Ó, então, foi agora há pouco, né, 11h30. Né, foi feito 2 tipos de ataques, né, uma requisição web e uma requisição API. Tá? A primeira delas foi feita a partir do dispositivo inteligente, cujo endereço é 34, e o outro foi do endereço 177, que é exatamente o meu browser. Deixa eu colocar aqui. Então, deixa eu só confirmar aqui o endereço IP. Então, se você observar o endereço IP do meu browser, meu host, é o 77.141.236, tá? O 77.141.73236. Então, ele mostra claramente quais foram os ataques e clicando ele me dá detalhes, né, relacionados ao evento, né? O horário, qual foi o tipo, severidade, né, que é crítica, o nome da política empregada para proteção, aqui no caso foi a Protection Best Practice, evitou, né, que o atacante fosse bem sucedido, tá? E alguns outros parâmetros. Tá? Então, você consegue ter de uma forma unificada, né, todos os eventos e informações relacionadas àqueles ataques. E assim você fazer o quê? Proteções adequadas. De repente fazer uma política mais restritiva, ou então, como o Henrique comentou, né, como todo o processo é feito em cima de inteligência artificial, machine learning, você consegue customizar isso de forma a reduzir cada vez mais os falsos positivos. Ele por si só, a ferramenta já faz isso de forma integrada, mas você consegue ter uma flexibilidade, né, em como configurar e operar isso no dia a dia. Tá? Então vocês observam que qualquer tipo de ataque, né, que tente, né, explorar uma determinada vulnerabilidade, ela vai ser identificada e vai ser impedida de ser bem sucedida. Tá? É isso. Então, em relação à demonstração, deixa eu voltar para a apresentação. Pessoal, fiquem à vontade para mandar perguntas, tá? Que agora é essa, agora a hora é essa. Eu tô lendo algumas perguntas aqui já no chat, se vocês puderem mandar também no Q&A, eu agradeço, que acho que fica mais fácil para a gente gerenciar aqui. Tá? Tá? Então, só para fechar aqui o design, então foi instalado um agente no Proxy Reverse Nginx, e aí conseguiu proteger o ambiente da aplicação. Tá? Pô, é isso, pessoal. Vamos lá para a primeira pergunta, então. Bom dia, o WAP substitui o WAF? Sim, a ideia é justamente essa, a gente substituir a solução de WAF tradicional, né, e incluir, além disso, todo esse controle que a gente demonstrou ao longo da apresentação, junto com essas melhorias das soluções tradicionais do WAF. Tá?
Teve uma pergunta aqui sobre É, o SSL, mas eu acabei não entendendo, então se você puder fazer essa pergunta novamente para a gente, eu agradeço. no caso do SSL, eu acho que eu posso até comentar sobre isso. O SSL, normalmente com o workload, né? No caso, por exemplo, vamos pegar um exemplo do Nginx. O próprio workload ele já faz a retirada do tráfego em clear text, né? Então ele fecha o SSL, o túnel, entrega para o agente em formato sem ser criptografado. Então você não precisa ter uma terminação SSL no agente. A terminação já é feita no workload diretamente, tá? Dentro da Beleza. arquitetura. Existe algum modelo sem utilização de agente? Sim. É, a utilização do agente ele traz benefícios, né? Como eu mostrei, ele, só para reforçar um ponto, você não precisa fazer um redesign, uma nova arquitetura, então é totalmente transparente, tá? Mas existe aquele primeiro design no qual você aplica uma máquina virtual, né, o app, né? Então não é um agente, na verdade é uma máquina virtual que vai servir como proteção e todo o tráfego tem que passar por ele. Como funciona um WAF tradicional hoje em dia, né? Exatamente, seria uma arquitetura similar ao que a gente tem hoje. Isso. Deixa eu ver mais perguntas aqui para a gente. Qual o tempo recomendado para fazer o learning? Isso varia, tá, de aplicação para aplicação, mas o que a gente consegue fazer também é aquele ponto de whitelist que eu comentei no começo da apresentação, que com whitelist a gente consegue diminuir bastante esse tempo, você falando para a aplicação que ela tem que aceitar ou não, tá? E o learning ela vai aprendendo com essas requisições ao longo do tempo. Então, é um learning que vai sempre estar ali melhorando o nível de segurança do ambiente. Aqui tem uma pergunta, Henrique, sobre a trial. Sobre trial, fique à vontade, eu acho que a ideia é exatamente essa. Entre em contato com a gente, nós estamos disponíveis para ajudá-los, né, a entender exatamente como funciona a arquitetura, a forma de implementação, e aí a gente consegue fazer juntos esse teste, tá? Esse POC, tá? Só entrar em Exatamente. contato. O Henrique Irapan, deixa eu me meter aqui um pouquinho, aproveitando o Claro. trial aí. Pessoal, o trial eu acho que ele vai estar disponível a partir do mês que vem, tá? Por enquanto ele é só EA, então para quem conhece Checkpoint aí as siglas, o EA é o Early Availability. Por enquanto é só para os clientes que queiram fazer o uso, e aí tem toda uma implantação um pouco diferente do que é um trial tradicional nosso, que você cata, instala e faz tudo sozinho, ou com a ajuda de um parceiro, ou com a ajuda de nós da Checkpoint, tá? Então, assim como o Irapan falou, só entrar em contato com a gente consegue o EA para fazer com vocês sem problema, mas por enquanto o trial ainda não está disponível para vocês realizarem, ok? Obrigado, Falk. Pessoal, mais uma pergunta aqui sobre a gravação do webinar. Ela vai estar disponível na nossa página do Checkmates, tá? Eu acabei de mandar o link aí para vocês, então fiquem à vontade para acessar também. E fiquem à vontade para criar conteúdo lá dentro, mandar perguntas que vocês tenham, casos de scripts que vocês tenham desenvolvido. É uma comunidade toda nossa para a gente poder utilizar o máximo possível, tá? Essa da trial a gente já respondeu, então. Deixa eu tirar ela da lista. Vou responder outra aqui, o Henrique. O Rodrigo está perguntando sobre licenciamento. Como ele ainda está em EA, tá, Rodrigo? Ele ainda não tem o licenciamento pronto para a gente poder falar sobre isso. Então tem que esperar ele entrar realmente na nossa lista de produtos depois da fase de EA, para aí sim para a gente poder responder para você com, com certeza como é que vai ser o licenciamento, tá? Por enquanto só EA mesmo.
Beleza. Ó, mais uma pergunta aqui. No caso, em comunicações SSL, o próprio agente em máquina virtual tem capacidade de realizar o main in the middle? Sim, a ideia é essa, é garantir justamente a segurança dessa comunicação que está sendo trafegada ali entre a máquina cliente e o servidor de aplicação, né? Independente se esse tráfego está criptografado ou não. O Falk, como que a gente está de tempo ainda? A gente já estourou, né? Faz tempo. Peço desculpa para vocês aí, pessoal, pela Não, mas eu acho que estourada no tempo. tem algumas perguntas aqui que a gente pode responder depois offline. Teve alguém aqui que não. Essa daqui, confirmar como funciona a topologia, assim, depois a gente poderia discutir, mas não, essa daqui não vai dar porque não sei quem que fez a pergunta. O Luiz, sim, né? Pode ser considerado um concorrente de F5, NGX, enfim, Akamai, Imperva, todo mundo que vai fazer, que faz, né? O AF, sim, vai ser um concorrente. Nossa solução é um pouco diferente, mas no final das contas não adianta ser diferente, vai acabar, a gente vai ter que explicar da nossa maneira, mostrar que realmente é diferente dessas outras soluções. Então, caso a caso. Isso aí. Bom, pessoal, eu anotei as perguntas aqui. Tentar entrar em contato com vocês depois que acabar a apresentação. E para vocês deixarem na agenda aí já, o nosso próximo webinar vai ser sobre uma vulnerabilidade descoberta pela Checkpoint, que é chamada de Achilles, tá? Que está afetando todos os sistemas operacionais de dispositivos móveis, principalmente Android e qualquer fabricante, tá? Então, esse próximo webinar vai ser no dia 7 de outubro, também às 10h30. Tá? A gente manda o convite para vocês, a gente faz os posts no próprio LinkedIn para vocês irem acompanhando. Tá bom? Ok, pessoal, agradecemos a participação de todos e mantemos contato. E fiquem à vontade, né, para continuar a questionar sobre o produto, a forma de arquitetura, tá? É só entrar em contato com a gente. Isso aí. Obrigado, pessoal. Até mais.